E um texto maravilhoso que eu quero ler, que está em Ruth, de capítulo 1, versículo 16 ao 18. Esse versículo retrata praticamente toda essa história onde está baseada. Ruth 1, 16 ao 18. Ruth, porém, respondeu: não insistas que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o teu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se há outra coisa que não a morte se separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. E a Bíblia fala que essa mulher voltou para Belém junto com a sua nora, com a sua sogra. E a história vai caminhando, né, e nós vemos o que Deus faz depois com aquela mulher chamada Ruth, onde Deus trabalha na vida dos familiares, os familiares de Ruth, os familiares de Noemi, onde um homem chamado Boaz, que era um homem de posses, que era familiar de Noemi, falou assim: não, eu quero essa mulher para mim. E ele toma conta daquela mulher, que é Ruth, e toma conta depois de Noemi, e a história passa a ser uma história linda, porque aquela mulher se torna a ser bisavó do rei Davi. Sabe, o que eu vejo o que Deus pode fazer quando nós honramos nossos compromissos. Essa mulher tinha um compromisso de estar com aquela sogra dela, compromisso de ir com ela, na onde quer que ela fosse, em qualquer lugar que ela estivesse indo, ela iria com ela e a honraria, seria honrado por ela. É uma história muito bonita, não sei se você já leu, mas se você não leu ainda, eu quero falar para você que você deve ler a história de Ruth todinha, né? Porque eu somente parafraseei a história e parei de contar, mas sabe, compromissos são alianças. Quando nós criamos um compromisso, nós criamos alianças. E alianças são coisas que nós não podemos quebrar. Compromissos, nós fazemos um compromisso com Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, nós fizemos um compromisso de entregar nossa vida a Ele e servir Ele durante a vida dele todinha. Nossa vida todinha ao Senhor. Sabe, hoje até ouvi uma frase que eu achei muito bonita, que fala que aquele que se fizer de escravo por Ele, se tornará livre. Então, quando eu me torno parte do Senhor, me torno participante do Senhor, eu me torno livre. Quer dizer, que eu pertenço ao Senhor, eu tenho um compromisso de ser do Senhor, de ser escravo do Senhor a minha vida toda, de pertencer ao Senhor a minha vida toda. Na vida criamos compromissos, alianças para viver e desenvolver. Todos nós temos dezenas de compromissos diários, o qual nós honramos, desde o compromisso de você acordar cedo para trabalhar, né? Se você não honrar o seu compromisso de acordar cedo para trabalhar, você não ganha no final do mês o seu salário. Todo mundo gosta de receber o salário, não gosta? Amém, glória a Deus. Os teus irmãos ficaram, eu acho que não gostam de receber, mas é normal. Temos compromissos, compromisso de casamento. Aquele que quer montar uma família e tem um compromisso. Quando você acorda de manhã, você olha para sua esposa, você sabe que você tem um compromisso com a sua esposa. Quando você cria uma empresa, sabe, você tem um compromisso com as pessoas que você está trabalhando, com as pessoas que estão subordinadas a você. Então, nós temos todos muitos compromissos, muitas alianças, o qual fazemos durante a vida. São compromissos que nós precisamos honrar. São situações que precisamos honrar. Eu vejo, meus queridos irmãos, tem muitos cristãos que não honram a sua palavra. Tem muitos cristãos que não honram a palavra deles. Eles falam alguma coisa, eu vou fazer isso, mas passam 5 minutos, eles esquecem de fazer e não honram. Sabe, de alguma forma isso é mentira. De alguma forma isso, nós estamos desagradando a Deus, porque se demos uma palavra que iríamos fazer alguma coisa, meu irmão, você precisa fazer, é um compromisso que você criou. Se você falou que você vai ajudar alguma pessoa certo dia, meu irmão, é um compromisso. O cristão, ele precisa ter palavra. É triste, muitas vezes, pessoas que falam coisas e nunca cumprem aquilo que falam, né? Meu irmão, aqui não tem nenhum político. Aqui tem algum político dentro da igreja? Não tem, né? Glória a Deus. Falam que político não cumpre nada que fala, né? Não sei porquê. Mas, irmãos, nós somos filhos do rei. Nós somos pertencentes ao Senhor, nós pertencemos ao Senhor, nós somos o Senhor, e eu vejo que, por pertencer ao Senhor, nós precisamos honrar aquilo que falamos, honrar aquilo que estamos dizendo.
Se estamos falando que vamos ajudar alguém, ou vamos fazer alguma bondade, ou vamos fazer um dia de oração, ou se eu vou participar de tal coisa, meu irmão, eu preciso cumprir o que eu vou falar. Nós temos alguns compromissos como os cristãos que nós precisamos cumprir sempre em nossa vida. Eu quero falar alguns tipos de alianças que nós cristãos precisamos honrar sempre. Alguns compromissos que vão passar a nossa vida todinha e eu e você precisamos cumprir. E um primeiro compromisso que eu e você como cristãos devemos honrar é um compromisso com a nossa própria família. Compromisso de sempre honrar a nossa família. Uma coisa que eu aprendi com meus pais, com meu pai, é sempre honrar a família, a família sempre estar sempre junto com a família. Apesar de meu pai ser um pastor e viajar bastante, mas meu pai sempre foi uma pessoa presente o tempo todo. Minha esposa de vez em quando fala assim, mas será que você vai ser assim? Será que você vai ser presente? Não, eu aprendi que pode ser, que é possível. E meu pai o tempo todo estava com a gente. E eu vejo que algo importante dentro da igreja, dentro de nós que somos filhos de Deus, é honrar os compromissos com a família. Honrar que se você tem uma esposa, se você tem um filho, você precisa entender que você precisa honrar esse familiar seu. Eu vejo que eu estou casado faz quase 3 anos agora. Eu vejo toda vez que eu olho para a Laura, minha esposa, eu vejo o compromisso que eu tenho com ela. Os compromissos de amá-la sempre, de cuidar da vida dela, de vez em quando lavar a louça, de vez em quando varrer o chão para ela. Tem algum marido aqui que lava a louça? Oh, glória a Deus. Mulher, olha para o lado, vê se vocês não estão mentindo, Mas, glória a Deus, já vi uma irmã falando assim, esse aqui lava. O homem, meu irmão, nós como cristãos, nós temos compromissos em casa. Compromissos de cuidar, compromissos de educar o seu filho, compromissos de corrigir um filho. Meu irmão, quem deve corrigir o seu filho é você, sabia disso? Eu aprendi isso com meu pai, muito bem. Muito bem. Quem deve corrigir o filho é você. Não é o vô, não é a professora da escola e muito menos o pastor. O pastor não vai chegar e vai puxar a orelha do seu filho. De vez em quando eu gostaria de fazer isso, mas eu não vou fazer. Mas quem precisa fazer é o pai. O pai precisa entender que ele tem filhos, que tem família e são heranças de Deus. Deus te deu, porque Deus viu em você capacidade de cuidar da sua família. A família é um presente de Deus. Eu vejo que muitos irmãos são relaxados na questão de família, que não cuidam, que não ligam para nada, que não ligam para a sua esposa, que não ligam para os seus filhos. Lá em Êxodo 20:12 fala assim, honra o teu pai e tua mãe, a fim que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Precisamos honrar os pais. Honrar o seu pai, para de falar mal dele, para de amaldiçoar o seu pai. Eu aprendi que eu sempre preciso abençoar, mesmo meu pai ser chato de vez em quando, minha mãe, eu amo eles, eu honro a vida deles, eu não fico falando mal do meu pai para ninguém, eu não fico falando assim, meu pai, meu Deus, misericórdia, não, eu sempre falo mal, sempre falo bem, sempre falo bem do meu pai, eu sempre honro a vida dele, porque eu sei que é uma bênção que Deus deu para mim. As minhas irmãs, eu tenho 4 irmãs, meu Deus, mas tenho. Mas quando minhas irmãs pedem alguma coisa para mim, eu vou lá e faço o que minhas irmãs pedem. Eu fico com muita raiva de vez em quando, assim, por que eu tenho que fazer isso? Porque eu começo a pensar, só tem eu de homem, tá bom. Lembro quando estava em casa lá, e minha irmã um dia passou mal de madrugada, a Glória, e eram 3 horas da manhã, ela, eu estou passando mal, eu olhei para ela, eu não sou teu pai, eu fiquei pensando, preciso fazer isso. Mas eu falei assim, não, eu preciso honrar a minha família. Eu preciso honrar aquilo que Deus me deu. Se alguém algum familiar meu me pede alguma coisa, não, eu tenho honra, eu tenho prazer de fazer, porque eu os amo e eu sei que é um presente de Deus para mim. Eu sei que se eu não cuidar bem da minha família, Deus vai cobrar de mim quando chegar nos céus. Meu irmão, eu quero te falar uma coisa. Talvez você leva aquela passagem que fala que Deus vai esquecer de tudo que você fez no passado. Mas eu quero te lembrar uma coisa, que antes disso, quando chegar no céu, Deus vai te perguntar o que você fez com a sua família.
Deus não vai esquecer não, porque é um presente. Você precisa cuidar, você é mordomo da sua família. Meu irmão, não feche os olhos. Não feche os olhos. Nós precisamos cuidar. Temos um compromisso com a nossa família. E nós precisamos honrar sempre. Eu vejo a história de José. José teve todos os motivos. José no Egito teve todos os motivos para que quando chegassem os seus irmãos, ele colocasse os seus irmãos para ser escravos. Se fosse você não deixaria aqueles irmãos de José como escravos do Egito? Eu deixaria. Esse cara vão pagar. O cara me vendeu, eu fiquei 13 anos sofrendo no Egito. Esses cabras vão pagar. Eu falo, meu irmão, não vou ser hipócrita. Eu acho que eu faria isso. José, quando os seus irmãos vêm no Egito, que coisa bonita. Primeiro ele dá um gelo nos irmãos, os irmãos ficam morrendo de medo, põe um dia eles na prisão, né? Claro, tem que ter alguma coisa. Mas a Bíblia fala que quando chegaram no Egito, eles o aceitou a todos eles e os perdoou. E além disso, deu a melhor terra que tinha no Egito para os seus irmãos, mesmo os seus irmãos tendo feito as piores coisas possíveis. Porque entendia que era o propósito de Deus. O propósito de Deus é você cuidar da sua família. O propósito de Deus é você estar junto. Pastor, eu não tenho tempo. Eu estou o tempo todo na igreja. Meu irmão, você precisa cuidar da sua família mesmo estando na igreja. Pastor, mas eu faço a obra de Deus. Não, mas você precisa fazer a obra de Deus na sua casa. Nós não podemos fechar os nossos olhos. Nós não podemos não ligar. Nós precisamos entender que é o propósito de Deus cuidar da nossa família. Um segundo compromisso que nós temos. É o segundo que eu vejo que é importante. É cuidarmos da nossa sociedade. Cuidarmos da sociedade em qual nós vivemos. Talvez você não tenha o mínimo prazer de pensar nesse tópico. Talvez você não tenha a mínima vontade de imaginar o que eu posso fazer. Os políticos não fazem nada. As pessoas que são responsáveis não fazem nada. Mas a palavra do Senhor fala em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A Bíblia fala para nós ensinarmos a palavra de Deus para todas as pessoas, por todo mundo, em todo lugar. Então eu vejo que é uma responsabilidade minha, é um compromisso meu e seu, de nós cuidarmos e fazermos algo com a sociedade com a qual nós vivemos. Com as pessoas que você está relacionada, com as pessoas que talvez estão no meio da rua. Sabe aquele jovem que está lá na esquina, que você sabe que ele vende droga? Ou aquele jovem que você vê no meio da rua, jogado, que você conhece talvez, que está aí sendo usuário. Sabe, meu irmão, nós temos um compromisso diante de Deus, de levar essas pessoas a Cristo. Nós temos um compromisso diante de Deus, levarmos essas pessoas a conhecer a palavra de Deus. Nós temos uma responsabilidade de levarmos Cristo para essas pessoas. Eu vejo, se o corpo de Cristo estivesse comprometido com a sociedade, com certeza nós não estaríamos do jeito que estamos hoje. Se nós como igreja tivéssemos mais tempo para orar pela cidade, pelo nosso bairro, pelo nosso estado, pelo nosso país, meu irmão, não estaria o caos que está hoje. Se nós como igreja tirássemos talvez todo mundo aqui, imagine todos os irmãos aqui, tirássemos 5 minutos a 10 minutos para orar, para que Deus fizesse algo, alguma coisa iria acontecer diferente. Se nós orássemos para a graça de Deus, para que o Senhor nos usasse, trazendo transformação, trazendo modificação na vida de outros, meu irmão, eu tenho certeza que a situação não estaria do jeito que está hoje. Outro dia, eu vi uma frase que eu fiquei pensativo. O barco, quando está no porto, está seguro. Porém, o barco não foi feito para ficar no porto, mas sim no mar. O barco, quando está no porto, está seguro. Porém, o barco não foi feito para ficar no porto, mas sim no mar. Nós não fomos criados para ficarmos dentro da igreja. De repente você está pensando, o pastor falou uma heresia agora, misericórdia. Vamos mandar ele embora da igreja. Não, a igreja não foi criada para ficar dentro da igreja. A igreja foi criada para ir para fora e pregar o amor de Cristo. Nós fomos chamados para ir para fora. Estamos seguros, estamos confortáveis. O ar-condicionado, ele funciona. Hoje eu não sei o que está acontecendo, né? Ou eu estou suando muito, mas o ar-condicionado funciona, a cadeira é confortável. Tem uma aguinha também que funciona, tem água ali, tem banheiro, um banheiro bonito. Sabe, a igreja é legal, mas sabe,
é confortável aqui, só que a minha responsabilidade não está de ficar dentro da igreja, a minha responsabilidade de estar aí para fora e falar do amor de Cristo, e anunciar a verdade, e pregar o evangelho àqueles que precisam. Meu irmão, eu e você temos esse compromisso. Se eu te perguntasse, nesse ano, quantas vezes você fez um ato de bondade a alguém que precisava? Nesse ano, se eu perguntasse, quantas vezes você tentou pregar Jesus àquele que não conhece a Cristo? Você tentou evangelizar alguém que está longe de Cristo? Alguém que não conhece, está perdido? Meu irmão, desculpa falar isso para você, mas alguma coisa está errada em nós. Alguma coisa está acontecendo errado, porque nós devemos ter um compromisso de orar e curar, de abençoar a cidade. Jesus, por onde passava, se você ler a história de Jesus completamente, onde Jesus passava, ele ia lá e curava uma pessoa, ele curava o cego, o paralítico. Onde Jesus passava, se existia alguém com lepra, ele tirava e curava a lepra da pessoa. Onde Jesus passava, existia uma prostituta, uma adúltera, Jesus ia até aquela mulher e evangelizava ela, e pregava o evangelho e trazia restauração. Jesus, onde via aqueles ladrões, os que roubavam dinheiro, aquelas pessoas que tiravam o dinheiro dos povos, das pessoas, ele ia e trazia salvação àquela pessoa. Jesus, a Bíblia fala que um dia saiu para pregar e uma grande multidão veio atrás dele. E no fim da tarde eles precisavam comer e não tinham o que comer. E a palavra do Senhor fala que o Senhor se compadeceu daquela grande multidão. E a Bíblia fala que Jesus perguntou: o que eu posso fazer para dar comida para essas pessoas? E apareceu lá 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplicou e alimentou todo mundo, porque onde Jesus ia, ele entendia a necessidade que as pessoas tinham. Jesus tinha paixão por todas as pessoas. Meus irmãos, nós precisamos ter paixão pela sociedade, apesar da ira, da raiva, mas nós precisamos ter paixão com o nosso próximo. Nós precisamos ter zelo de cuidar dos nossos irmãos. Tem um irmão que outro dia conversávamos. Ele me contou uma coisa, eu fiquei meio duvidoso dele, mas eu tenho certeza que é verdade. Meu irmão falou que, fazendo o trabalho que eles fazem do sopão, né, e o irmão falou assim para mim: sabe, pastor, eu quando abraço as pessoas, os moradores de rua, eles estão fedendo, cheirando a tudo que é coisa ruim, mas eu não sinto cheiro nenhum. Eu olhei para ele e falei assim: não sei. Porque imagina, eu não sei se é verdade. Mas sabe, no meu coração eu falei assim: não, isso é o amor de Deus. É o amor de Deus, que quando o amor de Deus invade nossos corações, nós não ficamos olhando para as circunstâncias, nós não ficamos pensando no cheiro, nós não ficamos pensando o que pode acontecer. O amor de Deus, quando nos invade, meu irmão, nós queremos dar esse amor aos outros, sabe? E como igreja, esse amor precisa estar queimando dentro de nossos corações. Eu quero pedir para você abrir Mateus 25, 34. Mateus 25, 34. Fala assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Versículo 35. Pois eu tive fome, e vocês deram-me de comer. Tive sede, e vocês deram de beber. Fui estrangeiros, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitados de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou presos e te fomos te visitar? O rei respondeu: diga a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele disse aos que estiveram à sua esquerda: malditos, apartam-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estive com fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e nada me deram de beber. Eu fui estrangeiro, e vocês não me acolheram.
necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderam: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele respondeu: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Meus irmãos, a palavra do Senhor é tão séria nesse momento quando Jesus está falando. Muitas vezes nós estamos ajudando alguns anjos do Senhor. Talvez você não vê ele como os anjos. Talvez nós estamos fazendo a bondade do Senhor e você não vê nada. Deve ser somente uma pessoa que precisa, sabe? São anjos do Senhor de vez em quando que o Senhor envia. Mas vai chegar um dia, talvez, que o Senhor vai falar: o que você tem feito? O que você fez? Nós temos uma responsabilidade de cuidar da nossa sociedade. Quando eu assisto o jornal de vez em quando, meus queridos, me dá raiva, me dá ira. Eu assisto o jornal acho que uma vez na semana, que é o único dia que dá, de repente na sexta-feira à noite ou uma quarta-feira à noite. É o único dia que eu consigo assistir. Mas quando eu assisto, eu fico morrendo de raiva. Eu queria entrar na televisão e bater naquelas pessoas que estão na televisão. Não sei se isso é possível, né? Não acho que eu sou carnal, mas queria. Mas, sabe uma coisa? Quantas vezes eu tenho orado por essas pessoas? Quantas vezes eu tenho clamado para que o Senhor faça algo diferente? Quantas vezes eu tenho me mexido para fazer algo diferente? Eu e você temos um compromisso. Eu e você temos um compromisso. E o Senhor cobrará de nós. Terceiro compromisso que eu e você temos é o compromisso com a igreja. É o compromisso de servir na sua igreja. É o compromisso de você honrar a sua igreja. A Bíblia mostra a igreja como corpo. Cada um tem o seu dever. E todos seguem o mesmo alvo, o mesmo Deus. Todos nós temos um alvo. Todos temos o alvo de servir a Cristo e agradar a Cristo. Nós temos um compromisso de servir ao Senhor nessa casa. Meu irmão, você precisa honrar a igreja que você está, o pastor que você está, a sua célula que você está, o líder que você tem na sua célula. Você precisa honrar a vida dele. Muitas pessoas não têm compromisso, pulam de lugar a outro, de um lugar para outra igreja, de outra célula para outra célula. Eu não gostei dessa célula. Ali está aquele irmão é um chato. Eu vou para uma célula que o líder é menos chato. Meu irmão, você precisa ter um compromisso no lugar. Você precisa enraizar a sua vida. Você precisa colocar seu alicerce em algum lugar. Você precisa honrar a sua liderança. Você precisa honrar os seus pastores. Nós não podemos esquecer que se Deus nos colocou aqui, é que Deus tem um propósito em nossas vidas neste lugar. Se você está aqui, meu irmão, Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer te usar, de repente, cumprimentando algum irmão que está entrando. Deus quer te usar, de repente, somente movendo uma cadeira de um lugar para o outro. Deus quer te usar, de repente, dentro de uma salinha que ninguém está te vendo, orando. Deus quer te usar, você discipulando alguém que ninguém conhece. Deus quer te usar, muitas vezes, você somente limpando um banco, limpando o banheiro, meu irmão. Deus, Ele quer te usar. Nós precisamos ter um compromisso. Eu aprendi assim, meu irmão, de sempre, o pastor ele precisa limpar qualquer coisa. Eu lembro quando eu era adolescente, o pastor mandava a gente limpar, não era o meu pai, o pastor Tony, ou quem estivesse aqui, disse: vamos limpar o banheiro. Eu pegava as coisas, eu ia limpar o banheiro. Eu não ficava esperando alguém entrar lá, o pastor está vindo, vamos lá, vamos limpar. Não, eu entendi que eu tinha um compromisso de honrar. Eu tinha um compromisso de fazer o meu melhor. Eu tinha um compromisso, e eu sabia que quando eu estava fazendo aquilo ali, eu não estava fazendo para o meu pastor, eu estava fazendo para Deus. Eu estava honrando o nome de Deus. E chegava no banheiro, aquela sujeira de vez em quando, e eu olhava aquelas necessidades terríveis, misericórdia, né? Mas eu olhava assim: não, eu vou honrar o nome do Senhor. Não interessa se alguém está olhando ou não, meu irmão, você precisa honrar o nome do Senhor. Não importa se alguém está vendo, está passando o supervisor da minha célula, então eu vou fazer desse jeito, eu vou carregar a cadeira, joga uma aguinha na cara para achar que você está trabalhando. Meu irmão, não é assim. Eu preciso honrar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que vê todas as coisas todos os dias, é Ele que me enxerga a todos os momentos, é Ele que me enxerga em todas as circunstâncias, Ele está vivendo em qualquer momento. Então é para Ele que eu preciso fazer, é para Ele que eu preciso dar na minha vida, é para Ele que eu preciso honrar toda a minha vida. Entenda que quando você
tem um compromisso com a sua igreja, você está fazendo também para o Senhor. E o quarto compromisso que nós como igreja precisamos ter, é o compromisso com Deus. É o compromisso mais sério, porque se resume em tudo. Os outros três que nós lemos, eles se resumem ao último. Nós temos, nos tempos antigos, a aliança, um compromisso, era firmado como um marco de um anel, ou a troca de algum utensílio. Eles trocavam as suas sandálias e davam com troca, cada um pegava sandálias de outro, e assim, nós temos um acordo, aqui está firmado um acordo. Era o acordo que se fazia. Mas Cristo, Ele fez os dois por nós. Ele nos selou com o seu sangue e Ele também se entregou em nosso favor. Nós precisamos entender que o nosso compromisso com Deus, Ele está acima de qualquer outra situação. Que o nosso compromisso de Deus, se eu estou compromissado com Deus, todas as outras coisas vão estar no seu lugar. Se eu estou andando bem com Deus, as outras coisas vão estar bem com Deus também. O compromisso com Deus, para alguns, não tem muito valor. Para alguns que estão aqui, você não, eu já tenho compromisso com a igreja, com a sociedade, mas com Deus eu não preciso. Eu posso fazer o que eu quero, eu posso fazer o que eu desejo fazer. Nós temos um contrato com Cristo. Melhor, o seu passe, ele pertence a Cristo. E não existe mais nada que possa vender o seu passe, porque o seu passe já foi comprado com sangue precioso. Um alto preço que é incomprável. E o meu compromisso é para sempre dele. A minha vida é para sempre dele. Como eu falei, se eu sou escravo de Cristo, eu me torno livre. Se você se torna escravo de Cristo, você se torna livre. Mas eu quero te falar, se você se torna escravo de uma outra situação, meu irmão, você não vai ter liberdade nunca. A única liberdade se encontra no nome de Cristo, na pessoa de Cristo. Meu compromisso é com Cristo. É um compromisso que nunca acaba. É um compromisso que não é um momento que eu estou bem, eu me sinto bem, as emoções falam que eu estou bem, então eu tenho um compromisso com Cristo. Não. É no dia que eu estou mal, é no dia que eu estou triste, é no dia que tudo está dando errado, ou no dia que está tudo dando bem, no dia que eu estou alegre, no dia que eu estou ganhando bem, ou no dia que eu estou ganhando mal, ou no dia que eu fui despedido, eu sempre tenho um compromisso com Cristo. Eu quero te falar uma coisa, Deus sempre vai ter um compromisso contigo. Se você andar com o Senhor, meu irmão, o Senhor sempre vai estar contigo. Qualquer circunstância, Ele vai estar contigo. Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar dos seus interesses, Ele vai cuidar dos seus sonhos, dos seus planos. Mas, meu irmão, ponha primeiro Deus em primeiro lugar na sua vida. Busque o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais Ele fará. Quando eu entrego ao Senhor minha vida, quando eu tenho um compromisso com Ele, o Senhor honra a tua vida. Ah, pastor, eu vou honrar a minha vida. Ah, eu já estou cansado de pisar no meu calo, eu já estou cansado de me humilhar. Meu irmão, se você honrar o nome do Senhor, meu irmão, Ele vai te honrar no momento certo. Ele vai honrar a tua vida no momento, no instante certo. Lá em Mateus 12:33, fala assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu o também o confessarei diante do Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o também o negarei diante do Pai, que estás nos céus. Palavra dura. Se eu nego ao Senhor, se eu nego Cristo diante dos homens, a palavra do Senhor fala que Ele vai me negar também. Agora, se eu andar com Deus, e nunca negar o nome do Senhor, se eu honrar o nome do Senhor, todos os momentos, se eu confessar que eu pertenço a Cristo, meu irmão, o Senhor vai fazer a mesma coisa contigo. Eu fico pensando, nesses dias, essas histórias que estão acontecendo lá na Síria, no Iraque, quantas pessoas estão sendo assassinadas. Hoje até no site da Globo falou sobre isso. Mais de 200 pessoas foram raptadas, foram sequestradas, principalmente mulheres, crianças, idosos, e foram levados
o grupo, para o Estado Islâmico. Outros vídeos, tantos vídeos na internet acontecendo, de centenas de cristãos sendo decapitados. E alguns dos cristãos, quando estavam sendo decapitados, perguntavam: você nega Cristo? Se você negar Cristo, você pode continuar vivendo. Mas se você não negar Cristo, eles iam lá e cortavam a cabeça da pessoa. Que coisa triste, triste demais. Mas sabe, eu vejo que quando essas pessoas chegarem diante dos céus, quando o Senhor olhar para eles, o Senhor vai olhar para eles e falar assim: esse aqui, ele não me negou. Ele foi fiel até o fim. Ele foi fiel até a sua morte, até o momento onde ele foi morto e morreu por causa de mim. Meus irmãos, eu preciso falar para você, que você talvez não vai ser morto, você não vai morrer nessa situação. De repente você tem mais 50, 60 anos, ou vai viver até os seus 90 anos, mas eu quero te falar que toda oportunidade de honrar e de confessar que Cristo é o Senhor da sua vida, você precisa fazer. Muitas vezes trocamos o nome de Cristo, o compromisso de Cristo, por um lazer. Trocamos o compromisso de Cristo por uma novela, por um time de futebol. Deixamos um dia difícil de louvar, um dia que nós podemos louvar o Senhor, porque de repente choveu. É tão lindo ver os dias, desculpa a expressão, irmãos, mas no dia que cai aqueles dilúvio, você vê aqueles irmãos que moram lá no meio dos lugares que enchem, eles vêm com as calças até aqui, porque eles passaram no meio da chuva, molharam os seus tênis, tiraram os seus tênis, talvez com a água toda suja, viram o rato passando, mas assim: eu não vou perder essa oportunidade de louvar o Deus Todo-Poderoso. Isso é de cortar o coração, porque eu sei que Deus vai honrar cada uma dessas pessoas. Eu quero te falar que cada sacrifício que você faz para Deus, meu irmão, Deus vai te honrar. Cada momento que você levanta a sua bandeira e fala assim: eu pertenço a Cristo, meu irmão, Deus vai honrar a tua vida. Nós não vivemos para o homem, nós não vivemos para as coisas que estão aqui, mas nós vivemos para o Deus Todo-Poderoso, onde um dia nós o encontraremos, onde um dia estaremos com Ele, onde um dia nós celebraremos nossa vitória com Ele. Qual é o compromisso? Qual é o compromisso que nós temos com Deus? Aquela mulher, Ruth, como eu falei, ela chegou em Belém. Ela somente foi para cuidar da sua sogra. Mas Deus foi tão bondoso pela fidelidade e os compromissos que aquela mulher honrou, as alianças que ela honrou, que Deus deu para ela Boaz, um homem de muitas posses. Como a história conta, Ruth foi bisavó do rei Davi. Seguindo assim, ela fez parte da genealogia de Cristo Jesus. Sabe, Deus honrou aquela mulher. Talvez um exemplo pequeno que Deus pode fazer quando nós honramos o nome dEle. De repente existem umas pequenas atitudes, meu irmão, que você precisa fazer para honrar o nome de Deus. E eu quero te perguntar, será que você tem feito? Eu sei que se você for fiel ao Senhor, como eu falei, o Senhor vai ser fiel a você também. Nosso Deus não é um Deus que mente. Nosso Deus não é um Deus que escreveu a palavra do Senhor e não cumpre. Ao contrário, tudo que Ele escreveu e tudo que Ele faz, Ele tem cumprido durante milhares de anos. Eu quero te falar que Ele vai continuar cumprindo na sua vida. Ele vai continuar abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, a sua família, abençoando essa cidade, se nós levantarmos como igreja do Senhor, e o Senhor continuar honrando a nossa vida, se nós colocarmos como servos e filhos fiéis do Senhor Jesus. Eu quero que você feche seus olhos, em nome de Jesus. Aleluia.
Meu irmão, você que entendeu essa palavra, eu quero te lançar um desafio nessa noite. Você sabe que talvez em alguns desses pequenos tópicos, essas pequenas alianças, você está deixando a desejar. Ou você sabe que você poderia fazer melhor. Eu vejo que existe hoje uma oportunidade de nós acertarmos diante de Deus. Deus, Ele está aqui, meu irmão, Ele quer te dar essa oportunidade de você acertar. De repente, você é uma pessoa que não cuida da sua família, ou você é um filho ou uma filha que não estão nem aí para o seu pai, que você xinga seu pai, que você é rebelde, que você é uma pessoa que não faz nada para honrar os seus pais, ou de repente você é um pai ou uma mãe que não estão cuidando da sua família, que você de alguma forma sabe que você não tem feito bem, que vocês têm feito deixando a desejar, ou de repente você está aqui e você sabe que você poderia fazer um pouco mais para essa sociedade com qual nós vivemos. De repente podia orar mais, de repente podia ajudar de alguma forma melhor. De repente você está deixando a desejar na sua igreja, você fala mal dos seus pastores, dos seus líderes, você não quer fazer nada, você não quer se envolver em nada, ou de repente você também deixando a sua vida com Deus tão longe, tão descompromissada. Meu irmão, eu quero, com humildade, eu quero pedir que você que entendeu essa mensagem, eu quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar para a tua vida, para que Deus venha animar, que o Senhor venha colocar compromissos no seu coração, que você saia deste lugar queimando por Deus, queimando pelas coisas de Deus, querendo acertar, querendo agradar a Deus, querendo honrar a Deus, em nome de Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, e encontrei o que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Quero chamar alguns líderes, supervisores, pastores, missionários. Vamos orar para nossos irmãos aqui, em nome de Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Senhor, eu quero pedir que o Senhor está renovando, Senhor, cada coração aqui, Deus. Senhor, nós entendemos, Senhor, os compromissos, alguns compromissos que nós temos, Deus. Senhor, da mesma forma que o Senhor honrou a vida da Ruth, Jesus, que o Senhor honrou a vida daquela mulher que foi fiel, Senhor, à sua sogra. Nós sabemos, Senhor, se nós formos fiéis a Ti, Senhor irá honrar os Teus filhos também. Senhor, nesta noite eu peço que o Senhor está renovando a sua fé, renovando os seus corações, renovando, Senhor, Pai, laços que foram quebrados. Pai, talvez laços familiares, laços, Senhor, Pai, dentro da igreja, laços com a sociedade, laços contigo, Senhor. E eu quero clamar em Teu nome, que o Senhor vai estar renovando as nossas alianças, que o Senhor vai estar renovando os nossos compromissos, que o Senhor vai trazer um tempo novo. Pai, que o Senhor vai fazer nossos corações queimar por agradar ao Senhor. Pai, que o Senhor vai fazer nossos corações queimar por fazer as coisas corretas. Senhor, traga um tempo novo. Aquilo, Senhor, que passou, Senhor, Pai, que o Senhor trabalhe, que o Senhor tire nossos corações, que o Senhor, Pai, nos dê um novo tempo a partir de hoje, um tempo onde o Senhor é centro, onde o Senhor é coluna principal. Pai, abençoa os Teus filhos, que venhamos ter experiências contigo maravilhosas. Pai, usa a cada irmão que está aqui, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.